Muito bem. Retomando a nossa gravação em função da saída da conexão, falando dessa figura aqui. Então, a figura da questão, no segundo quadro que a gente tem aqui, o que acontece é que a gente tem uma mudança do perfil da função da função de finanças em função do uso da Big Data e da inteligência artificial. Então, como as atividades burocráticas vão ser legadas às máquinas, porque elas já vão ter capacidade de processamento para estabelecer várias coisas, especialmente orçamentos e planos, né, numéricos, estratégicos em termos de resultados, as metas, projeções e por aí vai, já vai ser uma coisa bem sistêmica, a gente não vai precisar mais ficar quebrando cabeça para isso. A função nossa vai ser basicamente analisar em tempo real os dados que a empresa vai ter no momento. Então, é uma coisa, vai ser muito dinâmico. E eu não estou falando de uma coisa que vai acontecer daqui a 30 anos, não. Estou falando de uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos. E 10 anos é um sopro. Para quem já está aí, eu com 40, quase 41 anos, isso é um sopro, na verdade. É muito rápido. Passar 10 anos, a gente vê a evolução. E, dada a evolução tecnológica que a gente está vivenciando agora, não é nada impossível que a gente chegue nesse processo. E aí, por fim, e um dos momentos mais interessantes, aliás, os dois últimos momentos interessantes para poder estar falando sobre isso, é o que acontece, né, sobre a questão da automatização das atividades de relatório. A gente começa a mudar o esquema do processo todo. Não vai ter mais tempo, na verdade, a gente não vai precisar mais fazer aquelas extensas auditorias e tampouco atravessar esses processos que a gente atravessa agora extremamente burocráticos, seja junto ao governo, seja junto às empresas de grande porte que fazem auditorias extensas dentro dos departamentos para poder apurar alguma fraude, algum desvio ou alguma inconformidade. Isso vai mudar ao longo do tempo, porque vai passar a ser online. O auditor vai poder estar sentado em casa, assim como a gente está aqui, e vai estar fazendo a sua auditoria no momento que o sistema está abrindo. Ele está vendo aquela movimentação em tempo real. Então, logicamente, a capacidade responsiva da área de finanças, que até então ela é lenta, eu vou trazer até um casezinho disso aí para vocês, que está ali embaixo, vai sofrer uma evolução drástica em função disso tudo. E uma coisa mais importante que a gente já está vivendo de alguma forma agora é as tecnologias baseadas nas nuvens, né? Então, basicamente, hoje, a gente vai ter uma relação, vai surgir uma nova fronteira, um novo limiar, onde a função das finanças elas não tramitam mais dependendo do departamento próprio para poder organizar, existir. Eles podem existir remotamente em vários lugares, em vários departamentos dentro da empresa. E, logicamente, a finança não vai ser simplesmente para dizer não para o dinheiro, né? Para não gastar dinheiro e cortar custo, e sim fazer parte da estratégia para alavancar o resultado. Que, na verdade, inclusive, uma das funções dentro da atividade financeira. Da atividade financeira. Quase quebrei meu telefone aqui. Da atividade financeira. Então, a gente vai mudar esse perfil. Isso vai mudando ao longo do tempo. E é uma coisa para daqui agora, assim, 10 anos, gente. Volto a dizer, é uma coisa muito rápida. Então, qual é a função do administrador nesse momento que começam a acontecer um cenário como esse? Nós vamos ser muito mais, ter uma capacidade, ter uma necessidade de capacidade de conhecimento de informação muito maior do que a gente tem hoje. A gente vai precisar se informar mais para poder tomar decisões. Então, a gente vai ter uma capacidade analítica melhor, vamos ter que ler mais, vamos ter que nos atualizar mais acerca das informações de mercado, porque, na verdade, as informações de mercado já vão vir prontas. A gente só vai simplesmente gerenciar a resposta que a gente vai dar ante os números que vão sendo apresentados. Boa parte dos sistemas de gestão hoje em dia já tem muita coisa automatizada. Isso digo no banco, digo no mercado, digo na indústria, independente do segmento, até na fazenda, gente. Mas eu trabalho na fazenda, não tem nada automatizado. Gente, o sistema, as coisas já estão acontecendo, rastreamento olha, rastreamento de animal da origem, da procedência da carne já acontece. A gente consegue saber de ponta a ponta o processo.
A gente sabe desde a hora que matou o boi, qual boi que foi morto, que dia que ele morreu, o que, que aconteceu com ele, o que, que ele virou, para onde que foi a carne, igual remédio, altamente rastreável. Você consegue sair desde o momento que ele foi fabricado até o momento que ele chegou no consumidor e como ele foi entregue ao consumidor, qual lote, qual farmácia do mundo está esse remédio. Isso é inteligência, isso é tecnologia. E isso, logicamente, se isso se permeia hoje dentro de alguns segmentos já são realidades, nos demais segmentos isso vai acontecer. O que às vezes não acontece ainda são na atividade de finanças, que vai passar a acontecer. Então, a gente vai deixar de ter a figura da auditoria em detrimento não da auditoria tradicional, como a gente vê, mas uma nova auditoria em detrimento de toda essa evolução. Então, tem muita coisa que vai acontecer aí. E, logicamente, se a gente não se especializar, o que vai acontecer é que, provavelmente, as nossas funções, ou algumas das nossas funções, elas vão ser extintas. A gente vai ter que remodelar o nosso papel de gestor. Então, a gente tem que repensar isso. Então, essa é a grande pegada dentro desse estudo. E aí, eu vou trazer aqui, vou pular a apresentação, depois eu vou deixar esse material, se vocês quiserem. Eu li esse material em um dia desses, nem 2 horas. Eu gastei, sei lá, 40 minutos lendo isso aqui, são 30 e poucas páginas. É muito rápido e é muito gostosa a leitura. Então, assim, se de repente vocês quiserem, eu vou deixar lá no material para vocês. Mas eu vou puxar o gancho aqui de uma coisa que eu particularmente gostei muito. Eu vou minimizar aqui um pouquinho. Só para vocês entenderem o que vai acontecer, né, daqui a algum tempo, né? E aí ele colocou aqui um cenário como 2020, mas vamos entender aqui. Vou ler só um iniciozinho, o parágrafo, são momentos, tá? Em vários minutos, tá, que acontecem. E então eu vou ler a introdução, os 22:05 e vou chegar nos 23:15. Não vou ler isso tudo, mas o que me interessa são esses 2 momentos, tá? Esses 3 pontos aqui. A Future Energy é uma empresa integrada de energia e serviços financeiros, especializada em energias renováveis e produtos de energia de risco financeiro. Stella, a CFO, ou a Chief Financial Officer, está voltando para o trabalho às 22 horas. Então, ou seja, já trabalhou, voltou, né? Outra realidade que a gente vai viver, né? Mundo novo, trabalho não tem hora, né? A gente vai trabalhar a qualquer hora, em qualquer lugar, que é o que já está acontecendo, na verdade, por alguns momentos, especialmente agora na pandemia. A pandemia acelerou alguns processos, né? Então é bom a gente lembrar sobre isso aí. Bom, depois de saber que um problema estava se formando. Aí, bom, 22:05. Então, o que acontece com a Stella, né? Estaciono minha scooter automática movida a hidrogênio e me conecto ao painel de controle da empresa no meu tablet 6G ultrafino. Primeiro, ela já humilhou, né? Para começo de conversa, a mulher já esculhambou aqui toda a humanidade, né? Não precisa de combustível mais, usa um tablet chique e se conecta à empresa, né, no painel da empresa de gestão para saber o que está acontecendo. Bom, ela mostra que 3 territórios estão perto de romper seus limites de capital. A função de autoanálise informa que os movimentos dos preços de energia no mercado estão diminuindo o valor de nossa carteira de derivativos. Bom, isso aí vocês vão estudar com o professor Roberto. Derivativo é um produto dentro do mercado financeiro que trata justamente sobre... ele deriva de um produto base, ações ou alguma debenture ou algum título qualquer, tá, negociado no mercado financeiro, contratos futuros e por aí vai. E ele, por ele você tem algumas situações de preço, ou seja, você faz apostas basicamente e você pode apostar no sentido contrário ao mercado, ou seja, se o mercado a sua aposta der certo, você paga, você recebe. Senão, você é obrigado a pagar o risco que você assumiu, né? Então, basicamente é isso. Porém, para que você possa aplicar em derivativos, opções e por aí vai, você faz pequenas apostas, você paga prêmios, né? E se der certo o seu prêmio, se você apostar na direção certa, né? Ou teoricamente oposta, né? A tendência de mercado, né? Der um revertério qualquer, você tem uma tendência de ganhar muito recurso. E, logicamente, se você seguir a tendência de mercado, você tende a ter uma distribuição coletiva de ganhos aí em detrimento disso e, lógico, por consequência, perde-se. Bom, isso é um momento, tá? Só para explicar o que aconteceu, ela viu que estava dando um problema no mercado de bolsa de alguns países onde ela tem e unidades, e ela estava começando a perder dinheiro com isso. A empresa estava se desvalorizando. Bom,
E aí, vou até voltar antes um pouquinho, né? A 2255 ela escreve o seguinte: em seguida, colaboramos com várias equipes para criar cenários apropriados para a área corporativa central de colaboração de documentos antes de carregar a solução proposta nas telas de decisão do Conselho para aprovação. Problema resolvido. Nem tanto, já que os bancos entraram em contato quando perceberam a queda de nossa posição de capital. A equipe vai resolver isso pela manhã, assim que chegar ao escritório. Precisarão fazer uma sessão de perguntas e respostas com os bancos, atualizando sobre como pretendemos restaurar o balanço. Ou seja, a empresa teve alguma perda, isso mexeu com os credores da empresa e, automaticamente, os bancos sinalizaram alguns cortes ou alguns movimentos contra a questão do capital da empresa ou em termos de concessão de capital da empresa para algum nível emergencial. E aí, ela escreve o seguinte: quando comecei nessa área em 2013, teria levado uma semana para analisar e resolver a questão. Poderíamos ter perdido milhões e um cliente-chave, que é o caso que tinha acontecido. Eu sorrio pensando que a noite ainda é uma criança. O que ela quis dizer aqui, na verdade, né? É que, na verdade, o que acontece? Hoje, os cenários, né, que a gente desenha, as projeções de cenário, as situações econômicas que podem acontecer, elas ainda são muito pautadas na análise manual, né, na percepção do analista, é um grupo de pessoas que avaliam. Então, às vezes, uma determinada situação simplesmente demora muito tempo para poder ser decidida em detrimento dessa coletividade, né? E aí o que ela diz é o seguinte: se você lê o estudo inteiro, a historinha inteira, a síntese da história toda, ela diz simplesmente que tudo isso agora sai no sistema, né? As decisões, o que pode ser feito, os cenários que se surgem, que se apresentam, de que forma vai ser, de que forma acontece, enfim. Então, tudo isso começa a mudar o escopo do processo, né? E automaticamente, logicamente, a gente entende o novo perfil do papel de finanças nas organizações. Entenderam a ideia? Então, a gente entende que a capacidade da pessoa não é ser altamente conectada, e sim ela ser efetivamente analítica. Ela pegou várias informações, vários dados, vários elementos, juntou aquilo tudo, gastou menos de 2 horas, menos de 1 hora, né? Considerando o tempo que ela... Aliás, 1 hora e pouquinho, 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 10 minutos, para poder analisar uma coisa que há anos atrás ela gastaria dias, né? E poderia perder muito dinheiro. Então, olha o que aconteceu, né? O que acontece nesse cenário que se monta, né? Se desenha ao longo do tempo, né? E aí, logicamente, a gente vai estar falando sobre alguns processos que talvez sejam bem importantes para vocês poderem estar falando, né? A gente poder entender, né? Ele dividiu, na verdade, o estudo em 4 blocos, né? Então, ele colocou aqui como preparar a área de finanças para o futuro, né? Então, ele dividiu em 4 grandes blocos para a gente poder estar falando sobre isso, né? E aí ele diz que a gente vai ter um processo de navegação muito mais flexível, em tempo real, onde vai buscar realmente uma interação entre esses usuários, a interação entre as informações contábeis e os usuários, e mecanismos de comunicação mais rápida. A empresa, na verdade, não vai ficar apresentando os resultados, os prejuízos dela, e sim como ela resolve os problemas ante o cenário que surge, os prejuízos que acontecem, né? Então, logicamente, algumas análises preditivas vão ser possíveis acontecer em detrimento da figura da inteligência artificial, que é um processo que vai acontecendo, aliado ao tal do Big Data que eu falei para vocês, né, sobre isso, né? Um outro elemento importante sobre isso é a figura da mediação, né? Onde ele vai estar falando, na verdade, a relação dela, do profissional de finanças, com os participantes, os stakeholders, são as pessoas interessadas, as partes interessadas dentro do negócio. E aí, logicamente, como ele vai trabalhar a informação. Eu vou lembrar a vocês, eu não sei se vocês já acostumaram a fazer algum tipo de análise de balanço e tudo mais, há alguns anos atrás, a informação da análise de balanço era uma coisa pré-histórica, né? Isso não existia, né? Essa capacidade de a gente poder interpretar um balanço, a gente tinha que ser contador para ver balanço, né?
o que vem acontecendo até por uma exigência do próprio mercado? Uma melhor transparência e balanços e informações mais claras, mais simples, para que o investidor que não entende o que é um balanço, mas que ele gosta de investir dinheiro e gosta de ganhar dinheiro, ele entenda o que está acontecendo com a empresa. Então, isso é uma tendência, essa relação de transparência e maior clareza nas informações da empresa vem mudando ao longo do tempo, tá? Então, é importante que vocês compreendam essa relação como um elemento-chave dentro desse processo, porque, na verdade, agora, daqui a algum tempo, nós vamos ser grandes mediadores dentro desse processo de contato, de transição e por aí vai. Então, é importante a gente ver essa nova função do profissional de finanças que surge, né? Questão de resiliência. Bom, eu já disse isso uma vez e eu acho que todo professor algum dia disse isso a vocês. A capacidade de resiliência, teoricamente, é a capacidade de levar o impacto e retomar a mesma posição, né? Em tese, seria voltar ao mesmo estado que de outrora, né? Então, seria algo nesse sentido. Na verdade, em função da grande capacidade de processamento de dados e situações analíticas que os sistemas de informação vão permitir daqui a algum tempo, a capacidade de tomar um choque, uma pancada, especialmente no mercado financeiro, sofrer um grande impacto e se restabelecer de maneira muito mais rápida do que a gente vê agora em momentos de crise, como a gente viu em 2008, em outros momentos aí onde houve grandes problemas no mercado financeiro, especialmente no mercado norte-americano, né? Essa capacidade vai sendo substituída, vai demorar muito menos tempo a resposta às crises. Então, assim, essa situação intermediária, essas intermediações, esses processos de transformação ou de decisões, de tomada de decisões, vão ser muito mais rápidos e vão minimizar muito os impactos dentro das organizações. E, lógico, o que a gente vai estar falando ao longo do tempo é que nós vamos estar amplamente conectados, né? O último elemento seria falar sobre essa questão. Então, lógico, né? Essa função facilitadora do processo, dinâmica, dentro dessa nova dinâmica que surge do profissional de finanças, vai nos impelir a ser melhores gestores, porque nós vamos ter que pensar de uma maneira muito mais sistêmica. Até então, vocês não pensavam sobre esse contexto, né? E agora vocês começam a ter que pensar de uma maneira mais sistêmica. Se eu penso que vai acontecer, hoje, eu sentado aqui, eu tento entender o que vai acontecer no impacto da organização que eu trabalho. Qual é o impacto que a informação que eu gero vai ter dentro da organização. Então, é muito importante a gente entender e compreender isso de alguma forma, para que vocês possam ver que o que vocês estão aprendendo com os professores hoje é o começo de um grande processo de mudança que vai transformar a vida de vocês. Daqui a algum tempo, um grande ativo organizacional, eu estou começando a estudar sobre isso, inclusive, tá, gente? Aliás, isso provavelmente vai ser parte da minha tese, da minha pesquisa de doutorado, vai ser falar justamente sobre a figura dos benefícios das organizações. Vamos ter novos conceitos do que vem a ser benefício. E aonde o investimento em informação e informação, né, vai ser um grande diferencial e vai ser o que vai ser um dos grandes atrativos do mercado, né, para o mercado, para a empresa, né? Então, é muito importante a gente lembrar que daqui a algum tempo a figura dos benefícios, né, que se tem, ainda importantes para muitos de nós, claro, a gente sabe que isso é válido, importante, a empresa dá benefício, dá plano de saúde, dá ticket de alimentação, dá almoço, dá transporte, caramba, vai cair por terra. Porque daqui a algum tempo isso não vai ser mais um elemento essencial. Você vai estar preocupado em resultados para gerar dinheiro, para ganhar dinheiro. E aí o processo vai ser outro, o esquema vai ser outro, totalmente diferente. Então vai haver uma mudança nesse perfil e vocês vão ser parte desse processo. Porque em 2030 eu pretendo começar a pensar em não me aposentar, né? Mas eu penso em começar a puxar o freio de mão.
E vocês vão estar entrando nesse mercado com várias informações, com muita coisa que está acontecendo. Então, se vocês não se especializarem, não buscarem, não estudarem, vocês vão ficar para trás no processo, porque daqui a algum tempo vocês vão ser esses gestores que vão estar aqui sentados tentando aliar essas 4 peças que estão sendo propostas no estudo para poder estar gerenciando a coisa que vai acontecer. E aí vocês vão ter que ter muito mais inteligência e capacidade analítica do que necessariamente capacidade operacional de processamento. Então, acho que isso é muito legal vocês pensarem. Bom, e aí olha o que acontece, né? Só para vocês poderem entender um pouquinho sobre isso. Vou trazer 3 cenários aqui, acho que vou trazer os 4 aqui todos, de uma maneira geral para vocês. Olha o que ele se prevê para 2030. Ele vê um cenário atual e ele prevê, entre as melhores empresas que hoje têm práticas voltadas à questão de finanças, o que vai acontecer dentro de cada um desses itens ao longo do tempo. Isso é uma síntese, tá, gente? Então, só para vocês poderem estar vendo. No primeiro momento, ele fala sobre navegação. As melhores empresas de finanças gastaram 17% menos do tempo, 17% menos tempo na coleta de dados e 25% a mais em análise do tempo. Bom, e aí o que ele diz aqui do outro lado? Pouco será gasto na coleta de dados. Os dados financeiros estão disponíveis para todos os stakeholders em tempo real. Então, muda o processo, né? As melhores equipes de finanças levam apenas 7 dias para produzir suas previsões. A função típica necessita de 19. Previsões em tempo real serão possíveis com o uso de tecnologias emergentes. Previsões de orçamento, implantação, como as que conhecemos, deixarão de existir. Haverá fatores externos, ambientais, como comportamento do cliente, atividade da concorrência, novos entrantes, atividade de outras indústrias, mercados ou economias concorrentes, acompanhados e inseridos em cenários para que a diretoria executiva e os acionistas levem em conta. Então, não somente a questão de uma análise econômica, financeira, mas também outros elementos que podem causar impacto dentro do processo decisório da empresa. Mediação. 49% das empresas têm métricas relevantes para reportar sustentabilidade, sendo que 27% relatam relações detalhadas e 44% fornecem informações por segmentos no seu modelo. O que ele prevê para 2030? 100% das empresas informarão métricas de sustentabilidade relevantes. Isso vai ser um caráter obrigatório, até porque já é, na verdade, né, os relatórios de sustentabilidade. Mas a sustentabilidade que ele fala não é somente meio ambiente, tá? A gente está falando de sustentabilidade financeira, tá? Então tem muito mais coisa aí por trás, tá? Então, logicamente, em função da evolução tecnológica, nós vamos ter... Para mim? Oi? Oi? Quem está falando aí? Oi? Muito bem. Num outro momento, né, as empresas mais bem classificadas precisam de 40% menos tempo para fechar relatórios. A outra informação é que vem o seguinte: as informações estarão disponíveis para a diretoria em tempo real, então não vai gastar tempo nenhum para gerar relatório, né? Acabou, né? Tudo mudança, Big Data, inteligência artificial. Então, a capacidade de vocês é muito mais analítica do que necessariamente burocrática. Nós vamos deixar de ser operacionais e vamos ser muito mais pensantes, né? Porque a gente vai ter os dados prontos, tem que ficar quebrando cabeça para tabular, né? Então, isso vai ser um grande diferencial ao longo do tempo. Resiliência. As melhores equipes de finanças automatizaram 70% a mais de seus controles chaves. Os controles serão automatizados em 2030, incorporados e consistentes em todos os processos do início ao fim. Vai auditoria de ponta a ponta sem grandes problemas, né? Planilhas estarão disponíveis em tempo real para administração e poderão gerar cenários hipotéticos e modelar efeitos de mudanças ambientais e comportamentais no processo. Falhas no sistema, rotatividade pessoal, pico de volume e capacidade. Isso permitirá aos gestores planejar o uso de recursos para melhor sustentar o negócio e garantir sua resiliência, né? Outro elemento, para poder estar falando, para ajudar a atrair profissionais de qualidade, as melhores equipes de finanças empregam 40% a mais pessoas nos papéis de parceria de negócio, né? E pagam cerca de 25% a mais do que as funções tradicionais. A equipe de finanças, como a conhecíamos, não existirá mais no cenário de 2030. A área financeira terá a capacidade de adaptar-se em torno de desafios para ajudar a empresa a resolvê-los mais rapidamente. Ou seja, eles vão ser incorporados a áreas de marketing
operações, estratégia e até o compliance, que seria o próprio processo de auditoria, que vai ser real. Então, olha o que acontece num cenário onde a gente vai ver que a tecnologia vai ser a nossa aliada e não, na verdade, nossa inimiga, né? A gente tem muito receio da figura tecnológica, a gente sabe que é a figura do emprego, mas olha o leque de oportunidades que podem abrir. E aí vocês, enquanto futuros gestores, e até daqui a algum tempo, vão ter que pensar num plano de negócio interessante, vocês começam a pensar sobre algumas coisas nesse aspecto, né? Então, acho que começa a mudar um pouco o cenário, a visão de vocês diante desse mundo, né? Eu acho que é só para a gente poder... Eu vou trazer o último elemento, que é a conectividade aqui, para vocês poderem estar falando, para a gente poder depois abrir, para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre isso. Cerca de 60% dos participantes dependem ainda de preenchimento manual de planilhas. Não haverá comunicação baseada em planilhas. Conjuntos de dados validados serão produzidos internas ou externamente por provedores de dados para toda a indústria e colocada à disposição de equipes internas de finanças. Acabou planilha. Para que ficar planilhando a coisa, ficar mandando relatório de planilha? Não vai precisar mais disso. Equipes de finanças bem avaliadas reduziram a quantidade de tempo dedicado a atividades transacionais, que seriam atividades burocráticas, tá? Estou falando de parte operacional. E aí vai dizer o seguinte, como padrão, em 2030, todos os componentes transacionais de finanças serão automatizados ou terceirizados. Faturas deixarão de existir. As empresas transmitirão transações eletronicamente por meio de provedores de serviços. A intervenção humana se restringirá à análise de variações e exceções. A redução da arbitragem trabalhista geográfica terá afetado a localização dos centros terceirizados e trazido muita gente de volta. E aí a gente vai estar vendo aí alguns momentos interessantes, especialmente sobre a questão da alocação de pessoal, tá? Que é uma coisa que vai acontecer, porque a conectividade nesse momento como está, a gente vai ver que isso aí, esse momento que a gente está vivendo agora vai ser um momento que vai ser praticamente para sempre para muitas empresas, tá? Já existem, vocês ouviram a palestra do Guilherme ele falando que depois de todo esse recurso, todo esse problema de pandemia, ele já está estudando a possibilidade de trabalhar a empresa dele de serviço a TOTOS remoto. Não precisa ter um escritório para colocar um monte de gente trabalhando, batendo ponto lá, todo dia, o dia inteiro, para poder ficar fazendo. A pessoa pode ficar em casa trabalhar, porque ele não precisa mais do serviço. Então, remotamente, a gente vai começar a trabalhar assim como a gente já está. Eu estou dando aula, daqui a algum tempo outras pessoas vão fazer outras atividades e por aí vai. E, um outro momento, equipes de finanças bem avaliadas estão adotando a abordagem mais voltada para o futuro da gestão de talentos, com média de 30% a mais de pessoas no seu banco de talentos em comparação a equipes tradicionais. Os funcionários de toda a organização serão incentivados de forma muito diferente. Comportamentos como encorajar o diálogo, questionar e inovar serão levados em conta. Teoricamente, já existem alguns movimentos nesse sentido, né? A gente tem resistência ainda por parte de alguns chefes, mas as grandes empresas já começam a investir muito nessa figura da capacidade inovativa, né? Inclusive, eu vou até falar um casozinho bobo, mas só para vocês poderem lembrar. Menos importância será dada a fatores tradicionais como habilidade técnica, compliance e controles. Ou seja, vamos simplesmente... porque isso já vai estar automatizado. Então, a gente vai precisar muito mais da capacidade de interação e relacionamento do que necessariamente uma capacidade de entender ou ficar gerando dados. A gente não precisa fazer isso. Eu sou bom tecnicamente, mas eu não preciso mais ser tão bom. Eu preciso ser bem relacionado. E é uma tendência dentro desse mundo, né? A gente tem que buscar melhores relações, se relacionar bem, porque daqui a algum tempo a coisa vai estar pronta, aí a gente vai conseguir fazer análise dessa maneira, de uma maneira muito mais simples. E as coisas vão ajudar para a gente aí nessa função de gestores, né? Falando sobre a figura de inovação e aí incentivos sobre inovação, pessoal, até aqui vocês entenderam a ideia? Olha que coisa louca, né, que vai acontecer num cenário de 10 anos, né? Oi. Sim, entendi. Tá? Professor, fala. Com essa pandemia toda, foi uma acelerada bem grande em tudo isso, né? Não tenho certeza. Hoje, eu tenho conversado muito com o pessoal de departamento de empresas, especialmente do segmento de saúde, né? Operadoras de plano de saúde, Sérgio. E, por exemplo, eu tenho amigos em alguma dessas operadoras que eles já estão falando que a empresa vai desativar o prédio. Não precisa. Dá para estar em casa. O celular do cara está conectado no telefone da empresa. Na hora que abre o serviço, e para você ver, né?
começa o serviço, começa a atividade, eles já estão disponíveis para poder estar... O celular dele está conectado no horário de serviço dele e os telefones todos da empresa, da mesa dele, são desviados para o celular dele para ele poder estar atendendo. Então, ele não precisa mais... Todos os telefones são programados para fazer o desvio. Ele não precisa mais estar no escritório. O sistema dele ele acessa em casa, remotamente. Ele conecta uma VPN qualquer aí dessas seguras aí, essas redes seguras, e conecta uma VPN, abre o sistema da empresa, que está disponível remotamente, e começa a trabalhar. E aí ele conversa com o pessoal, como é que ele faz reunião? Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. Monta uma reunião pelo Zoom e trabalha. Então, assim, os processos estão mudando e muita gente está pensando em deixar de lado realmente a figura do escritório e começar a trabalhar realmente em home office. Mudar o processo todo que hoje a gente já vivencia, vai mudar o esquema para começar a trabalhar dentro da figura do home office. Então, outros trabalhos começam, essas atividades começam a surgir com mais gás agora. No Brasil, isso ainda não era muito recorrente, tá? Essa figura do home office, né? A gente começa a ter esse cenário mais recorrente agora em função da pandemia. Mas em outros países eu conheço algumas pessoas, especialmente na Inglaterra, tenho alguns amigos ingleses, e eles falam, eles trabalham em casa. O serviço deles permite que eles trabalhem em casa. Eu assisti uma palestra esses dias da faculdade BCMed, que eu sou editor da revista deles lá, sobre uma questão, no caso era para a galera de TI, né? Mas era um camaradinha que mora em Canela, no Rio Grande do Sul, e ele trabalha no Vale do Silício. Ele é programador no Vale do Silício. Ele nunca pôs o pé no Vale do Silício, se você quer saber. Nunca pôs o pé. A empresa contratou ele, colocou ele para poder fazer o trabalho. Ele é coordenador de equipe de projeto no Vale do Silício e nunca foi lá. Trabalha dentro da casa dele. Chega de manhã, acorda, abre, monta reunião, organiza projeto, faz reunião com a galera, conversa com a galera pelo WhatsApp, conversa por telefone, Skype, seja lá o que for. Mas está dentro de casa, trabalhando. Está lá, trabalhando ele lá. Ganhando um burro de dinheiro sentado em casa. Tá? Mas está trabalhando. Então, assim, a tendência nossa daqui a algum tempo é justamente ter que se adaptar a essa tecnologia. Oi? Não, professor, eu ia falar que hoje em dia, né, o home office tem crescido muito. Antes mesmo da pandemia já vinha crescendo, né? Sim, sim. A Gol já fazia isso, por exemplo. A Gol Linhas Aéreas contratava a gente para trabalhar em casa. Você podia ser operador. Essas cooperativas de crédito também, né? Sim, sim, vários segmentos já começaram a pensar sobre isso. É lógico que agora o processo se acelerou, né? Então, assim, a gente tem aí um gancho de trabalho, de atividade, que começa a dar uma pegada maior agora em função do processo de pandemia. E, logicamente, as empresas entenderam que, apesar da nossa internet no Brasil ser uma porcaria, que ainda é ruim, né? É muito ruim, né? As empresas conseguem fazer uma coisa que até então elas não conseguiam, que era obrigar as pessoas a fazerem reunião online. Né? E agora faz reunião online, não tem nenhum problema, ninguém mais tem medo de fazer reunião online. Isso não gera nenhum tipo de tumulto mais, como antes era. E agora por quê? Porque é interessante para a empresa, porque olha, imaginem vocês terem que ficar fazendo reunião. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu no banco, né? Quando eu comecei a trabalhar no banco como gerente, na época a gente trabalhava uma coisa chamada prospecção. É como se fosse a figura do gerente, do cara propagandista de remédio, mas, porém, vendendo conta bancária. É mais ou menos isso. Tá? Era a minha função no banco. Eu ia para a rua vender conta, abertura de conta corrente. Um produto do banco, claro. E aí, o que acontecia? Uma vez a cada 15 dias, não, minto, a cada 45 dias nós tínhamos uma reunião. Uma reunião era por conferência, teleconferência, no meio do caminho, né? Tipo, para alinhar a meta, essas coisas todas. E o outro era esse encontro que a gente tinha que fazer em São Paulo.
Cara, toda vez que eu ia para São Paulo, a empresa me mandava de avião. E eu estou falando, na época que avião, viajar de ponte aérea Rio-São Paulo, não era R$200, era 3.000. Era R$1.700 a passagenzinha mais barata. Era 3.000 a mais cara, dependendo da hora que você comprasse. Então o cara gastava uma fortuna de passagem aérea para poder ir para uma reunião que às vezes não resolvia tecnicamente nada. Era só para mostrar resultado. Entendeu? Ah, porque fulano de tal atingiu a meta, Beltrano não atingiu, ah, o que aconteceu? Discutir isso, coisa que a gente discute agora aqui. Eu estou falando isso em 2003, tá, gente? Quando eu comecei lá atrás, nessa época do banco. Depois o banco mudou um pouco a sistemática, criou o tal de conference call. Né? Criava as conferências para poder acessar, criou o sistema de conferência por teleconferência, que era uma porcaria, mas tudo bem, né? Era menos pior. E aí agora a tecnologia evoluiu, bem ou mal, a internet, os recursos e a velocidade, ainda bem limitadas, melhoraram e agora impulsionou esse mercado. E agora com a pandemia e com um cenário que a gente não sabe como vai se apresentar, vai se estender daqui a algum tempo, cara, isso vai virar uma realidade, pelo menos durante um tempo. Daqui a algum tempo as empresas voltam, mas isso vai mudar drasticamente o cenário. O que antes a gente fazia presencialmente, fatalmente, vai ser alterado por esse processo aí que a gente está vivenciando. Fala, Sérgio. Ô, professor, e a busca constante também pela diminuição de custos vai ser um agravante também, né? Porque Sim. Você imagina não precisar de mais de salas comerciais, tantas salas comerciais para se manter, como os outros custos que se tem, todos de luz, de internet e tudo mais. Sim. É preferível pagar você, Sérgio, sentado, se você tiver que fazer um trabalho estratégico numa empresa, é muito preferível você ficar em casa, eu pagar para você um bom computador, uma boa internet. Vou gastar muito menos que eu pagar aluguel de sala, luz, telefone, caramba, 4. Você está gastando telefone na sua casa. Você está gastando seu celular. Você está gastando E melhor, você não vai nem gastar deslocamento para ficar saindo de casa, estresse de trânsito, caramba, 4. Você vai ter até mais qualidade de vida. Eu acho que, por um lado, é ruim. É por isso que eu estou falando que a tendência, até por isso eu quero falar um pouquinho sobre essa figura aí numa proposta minha de tese de doutorado, falar justamente sobre a importância da formação e isso ser um benefício para a empresa, porque daqui a algum tempo você não vai precisar mais estar tendo contato com todo mundo. Você vai precisar dentro da empresa para poder tomar decisão e nem organizar nada. O processo vai mudar. A gente vai evoluir nesse aspecto. Então, assim, esse futuro que a gente achava que era uma coisa meio dos Jetsons, né? Bom, Jetsons é uma coisa muito velha, tá, gente? Para quem não está acostumado, né? Os Jetsons são um processo muito antigo, é um desenho muito velho. Nem tanto, professor. Eu lembro, assisti, nem tanto. Você lembra dos Jetsons? Oi? Tá ficando velho, hein? Tá se entregando. Nada. Vai dizer que você também lembra, Carol. Não vem com essa, não. Não é da minha época. Nunca assisti essa Família do Futuro, não. Caverna do Dragão, né? Mas você sabe que é a Família do Futuro, se eu não falei nada disso. Viu, professor? Ué? Como é que você sabe a Família do Futuro se eu não falei nada dos Jetsons sobre isso? Velha, tô mais perto. Viu como é que pega? Essa cara de nova. Viu como é que pega, Marcos? Tá achando a novinha. Tá vendo como é que a pessoa se entrega, né? Olha como é que é a capacidade da pessoa entregar o ouro, né? Um negócio genial, né? Bom, então olha só, mas esse cenário futurista que a gente via nesse desenho dos Jetsons, se vocês nunca assistiram, assistam qualquer episódio dos Jetsons. Vocês vão entender que loucura. A gente está vivendo isso agora. E isso era uma coisa escrito, sei lá, década de 70, 80, enfim, é uma coisa muito antiga. Vocês querem uma coisa mais velha do que isso? Aí eu digo para vocês lerem como administradores. Tá? Eu já falei isso na aula de pós, e eu digo para vocês lerem assim, tranquilamente. Eu li esse livro em 2 momentos da minha vida. Eu li quando eu tinha 15 anos e eu achei ele uma porcaria. E li depois que eu estava quase terminando a graduação, assim como vocês, e mudei minha visão totalmente sobre o autor e sobre o contexto da história. Esse livro chama-se Admirável Mundo Novo. Ele é um livro que foi escrito por um autor
chama Aldous Huxley. Salvo me engano, acho que ele é russo, não me recordo a nacionalidade dele. E é um cenário totalmente futurista, só que nós estamos falando de um livro que foi escrito no início do século XX. O cara escreveu esse livro na década de 1920, 1930, sei lá, alguma coisa assim. E o livro é tão atual, é tão moderno, é tão futurista, você fala assim, caraca, como é que a pessoa conseguiu pensar nisso hoje, né? Então, assim, pensar lá, naquela época, no que hoje, de alguma forma, a gente vivencia. É uma loucura. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade para poder ler, é uma leitura bem despretensiosa, mas é uma leitura mudou muito a minha visão enquanto administrador, especialmente com relação às questões de futuro. Eu gosto muito, se eu posso ler. Eu já virei até fã dele, né? Eu tenho outros livros, já li Contraponto, tem outros livros dele que são muito bons, que não tem essa pegada do futurista, mas esse livro é genial. Leiam, tá? Leiam, tirem ele nas suas férias para vocês lerem. Se vocês tiverem férias, né? Porque, teoricamente, em tese, nós não vamos ter, pelo menos por agora. Pequeno recesso, talvez, creio que a gente... Professor, fale. qual o nome do livro? Admirável Mundo Novo. Eu vou tentar tá. escrever ele aqui. Eu não sei se eu vou conseguir escrever aqui no negocinho, porque eu não tenho esse talento, mas eu não sei onde eu acho a ferramenta dele aqui. Bom, depois qualquer coisa eu mando lá para vocês o nome do livro. Mas o autor chama Aldous Huxley. O livro é Admirável Mundo Novo. Se vocês quiserem comprar, vocês encontram ele baratinho nesse estante virtual, esses sebos virtuais aí. Vocês encontram mega barato aí, é muito legal. Bom, gente, o que vocês acharam aí dessa situação? Porque até então a gente falou muito de questões práticas, né? Eu não trouxe nenhum cenário futurista para vocês com relação à função de finanças para vocês pensarem. E eu queria que vocês vissem isso como um debate diferente do que vocês já viram em termos de conteúdo e o que na verdade vai acontecer aí num futuro breve para as funções dos quais vocês vão precisar se atualizar. O que vocês acharam disso aí? Eu vou ter que fazer a sua cara tá ótima, Marcos. É lógico, estou vendo aqui, olhando a cara de vocês, né? Vou ter que chamar os outros. Bruna, Juliana, Sérgio, Carol, Larissa, alguém se manifeste. Vitor, Ana, Rose, a turma se manifeste aí, por favor. Precisa mesmo? Seria bom, né? Seria bem interessante. Até para poder entender se vocês ouviram o que eu falei também. É a parte mais legal ainda do processo. A parte que eu mais gosto. Não, ouvir a gente ouviu. Agora se assimilou alguma coisa que é o problema. Que horror, gente. Eu tenho não vou discordar da Bruna. Oi? Não vou discordar da Bruna. Nossa, eu me senti mal agora. Parece que eu trouxe um conteúdo horrível para vocês. Não é por isso não. Interessantíssimo. Eu fico na sala, mas eu gosto depois de assistir, sabe? Que aí eu fico mais tranquila. Ainda mais esse horário. Essa hora eu tô aqui deitada na minha cama. Acho que se eu pudesse... na faculdade é diferente. Se eu pudesse, eu até estaria também, né? Mas não pude estar. Então, assim, eu tenho que estar aqui cumprindo o real papel de dar aula sentadinho no meu escritório, o que para mim não é nenhum problema, porque eu geralmente não durmo cedo mesmo. Para mim, o horário não vai fazer muita diferença na minha vida. Então, dormir mais cedo, trabalhar mais tarde, é o que eu falei para vocês. Uma outra tendência, a gente não vai parar de trabalhar. E toda hora tem alguma coisa acontecendo. E se a gente quiser realmente trabalhar com relação a essas questões, é importante a gente entender que não vai existir sucesso no trabalho de vocês sem grandes esforços. A grande verdade dos fatos na vida de vocês daqui a algum tempo será assim. Bom, pessoal, então, já que não há dúvidas, eu vou deixar gravado o material para vocês. Já fiz o nosso controlezinho de frequência, não precisei chamar nenhum de vocês, porque eu já sei todo mundo que está presente aqui, já registrei meu momento aqui com vocês. Gostaria, apesar de tudo, de reforçar o nosso papel na semana que vem com relação à atividade que nós iremos fazer.
Lembrando que a presença dos senhores, preferencialmente, é bastante obrigatória. Eu gostaria muito de contar com a participação dos senhores nesse momento tão importante e especial da minha vida acadêmica aqui na instituição. Né? Nós vamos ter uma nova atividade. Então, e lembrar... Oi? Dá um spoilerzinho da atividade. Será Não, o quê? senhora, eu já dei o spoilerzinho da atividade no começo da aula. Para, Marcos, eu não ouvi. Eu vou passar a trazer um balanço para vocês poderem analisar. E nós vamos fazer um teste, fazendo uma avaliação piloto, criando grupos de trabalho online. Vamos fazer um trabalho em grupo online. Uhul! Fala aí. Gostei, não. Mas eu adorei. Ah, não. Online? Comemorou sozinho, professor. Vai vendo, hein, a Julie? tristeza de uns é a alegria de outros. Pensem por esse lado. Nem tudo é perfeito, tá? Tudo bem que nesse caso eu estou meio voto vencido. Ok. Mas a alegria de uns é a tristeza de outros. Então, assim, a gente vai fazer esse teste. É um piloto que eu vou fazer com vocês de trabalho em grupo. Online eu vou ficar como mediador no trabalho. Então, vocês vão receber as diretrizes. Depois, um dos representantes do grupo vai fazer esse trabalho e vai postar ele no ABA. Considerando especialmente que a semana de revisão de aula já acabou, né? Então, a gente vai seguir agora. Na semana 3, ela se encerra com o processo de revisão. E aí, a gente vai estar fazendo essa atividade normal para a gente poder dar um reforço aí de conteúdos e conceitos para depois pensarmos a questão da avaliação. Serão quantos grupos? 2. Obrigada, pai. 2 grupos? De nada, filho. Vão ser 2 papai tava grupos. mandando remédio. É que o papai jogou um remédio aqui na janela do quarto para mim. Manda um abraço pro papai, que o papai ainda tá te aguentando mais aí, né? Tá certo. Papai é um O pior é que eu guerreiro. falo que eu vou embora, ele não quer, Marcos. Nossa senhora, tem pai doido pra tudo nesse mundo, né? É assim Tem pai que doido funciona. pra tudo, tá Tem pai vendo? doido pra tudo, cara. Tem pai doido pra tudo. Mas olha só, então, gente, só para deixar essa diretriz para vocês, tá? Semana que vem a gente já deve estar no horário fluxo normal e aí a gente vai seguir dentro do processo. E aí, só para vocês estarem a par da atividade que vai ser feita, eu gostaria de contar com o máximo da presença de todos, né, se possível, mesmo que de repente a gente tenha que chegar um pouquinho mais tarde, estender um pouquinho, às vezes, com a horário de chegada do pessoal, às vezes, serviço e tudo mais, segurar para a gente poder fazer todo mundo junto e começar o trabalho e tentar fechar isso aí. Aí a gente vai ter um tempo bem longo, de 19 até as 22 horas, para poder estar trabalhando tranquilamente. Tá certo? Certo. Então, a todos, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Fico satisfeito que vocês tenham aturado a minha presença. Por favor, deixem registradas suas observações no nosso grupo lá, oficial da faculdade. E nós nos vemos na próxima terça-feira com trabalhos, senhores. Ok? Tá ótimo. Muito bom ver todos. Obrigada. E até a próxima. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Professor, pra aqui, vocês. Carlos João daqui. Oi? Professor, Eu voltei agora nos dados móveis, porque tá travando tudo. Eu vou matar as Amix, professor. Isso, Tá mata um os amigos. inferno. Mata os amigos. Vai, Sérgio. É isso aí. Fala. o que Gente, você ia falar, caiu Carol? aqui, não vai voltar de jeito nenhum. Mariana Professor, nem tá, então, coitada. Carol, você ia grupo? falar alguma coisa? São quantos alunos no grupo? Nós temos 17 na turma, salvo me engano. Isso aí é dividido por 2. Vamos cortar um no meio aí e colocar aí. 8,5. Vamos Tá ter bom. 8,5 alunos em cada grupo. Mas, semana que vem a gente decide isso, tá bom, gente? Vai ter um café com leite. Eu tô esperando o bolo da Rose, mas essa já na hora que a gente voltar à vida normal, né? Sei. Só quando voltar. Então, muito bem. Isso é bom. Agora você já incorporou a ideia, né, Rose? Então, só para saber. Fazer o quê, né? Não tem jeito. Pois é, não tem jeito, né? Então, gente, Ô, Rose, obrigado. você vai levar, vai pagar o restante das coisas, salgadinho, refrigerante, Opa, é só o Boa, bolo. Carol. É só o docinho. bolo. Boa, Tá, Carol. Restante é com vocês. Eu vou lembrar vocês Arroz que vai- no nosso retorno, pelo menos os salgadinhos eu vou comprar, tá bom? Prometo. Essa aula Já está sendo melhorou. gravada, hein? Sim, senhora, dona Juliana. Gravada, hein? Eu não me opus nunca. Inclusive, vocês me subornaram lá no começo, quando eu cheguei. Professor novo tem que dar salgadinho para a turma.
Não foi isso que vocês falaram? Então, eu não tô me Foi, opondo professor. agora. Você não comprou salgadinho pra turma, veio a pandemia. Agora, com o retorno da pandemia, vamos comemorar, ué. Essa é a ideia. A gente acaba, na hora que a gente puder voltar, nós vamos comemorar. Essa é a ideia. Tá bom? Vamos tentar fazer isso aí. Gente, obrigado aí por tudo, mais uma vez. Obrigado pela audiência, pela paciência. E a gente se vê na semana que vem, com certeza, com atividade, ok? Avisa a galera que faltou hoje aí para poder se organizar para estar semana que vem aqui. Preferencialmente todo mundo. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, gente. Estou encerrando aqui a reunião. Um abraço.